Boa noite, essa é uma aula do aluno André Mota Corrêa para estágio 3. Bom, o assunto que nós vamos tratar aqui é a trigonometria. A trigonometria ela é uma eixo da matemática que estuda relações trigonométricas e outras relações são equações, né? São expressões que tem como parâmetro de entrada os ângulos trigonométricos, que podem ser qualquer ângulo real. E eles têm origem no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é esse, só lembrando que o triângulo retângulo é esse triângulo aqui, que tem como ângulo interno de 90 graus. Então, tem um ângulo B e um ângulo A, que são ambos os dois menores que 90. Para soma, se eu tenho um ângulo de 90 num triângulo, se eu tenho um ângulo interno num triângulo de 90 graus, a soma dos outros dois tem que ser menor, tem que ser igual a 90 para que respeite a condição de soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, que é 180 graus. Eu sei que a resolução não está muito boa, então eu vou ler o que eu escrevi aqui nesse texto. Nesses três ângulos, inclusive o ângulo reto em vértice em C, possui três segmentos também, que sendo o maior deles, que é a hipotenusa, que é esse lado aqui, que é esse segmento aqui, que é um lado. Já os segmentos AC e BC, AC e BC, são chamados de catetos. Os ângulos do triângulo retângulo, que são diferentes da hipotenusa, recebem o nome de catetos. O ângulo B é o oposto ao cateto C, que por sua vez, o ângulo BE é oposto ao cateto AC. Então ele enxerga o lado AC. E o lado AC, por sua vez, é cateto adjacente ao ângulo A. Esse é o ângulo A. E o ângulo B, aqui, como eu falei, ele enxerga o lado AC. E o ângulo A é adjacente ao cateto AC. O ângulo A é oposto ao cateto BC. E o ângulo que, por sua vez, é adjacente, por sua vez, é adjacente ao ângulo que, por sua vez, o cateto adjacente BC é adjacente ao ângulo B. Desculpa a enrolação. A partir desse triângulo, tem três definições matemáticas importantes. A primeira delas é o seno de B, por exemplo. O seno de um ângulo. Como eu disse, as relações trigonométricas têm como parâmetro de entrada os ângulos trigonométricos. Então aqui o primeiro ângulo que a gente encontra é o B, que é a razão entre os comprimentos do cateto oposto a B e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre os comprimentos do cateto adjacente a B, que é o cateto BC, e da hipotenusa. E a tangente de B é a razão entre os comprimentos do cateto oposto a B, que é o AC, e do cateto adjacente a B, que é a B. Já o seno de A tem as medidas. O seno de A é a razão entre o cateto oposto, entre a medida do cateto oposto a A, que é o BC, e a hipotenusa. O cosseno de A é a razão entre as medidas do cateto adjacente a A, que é a C, e a hipotenusa. E a tangente de A é a razão entre as medidas do cateto oposto a A e o cateto adjacente a A, sendo ambos, respectivamente, BC e AC. Aqui, nessa tabela, temos os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60, e as suas definições trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Sendo o seno para 30 graus, o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. 45, por sua vez, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, e o seno de raiz e a tangente de raiz de 3 de 60 é raiz de 3. Bom, vamos demonstrar essa tabela aqui, os valores contidos nessa tabela. Para a gente demonstrar os ângulos de 30 e 60, a gente faz uma tacada só, que a gente parte do triângulo equilátero. O triângulo equilátero está aqui. São os ângulos é o triângulo de ângulo interno 60 graus e lados de mesma medida, um triângulo perfeito, regular. Se traçarmos a altura relativa à base, evidentemente dividiremos o triângulo em dois menores, de lado x e x sobre 2 e altura h, por exemplo, que é esse triângulo aqui.
Esse triângulo é um resultado da divisão do triângulo equilátero na sua altura h. Tá? Vamos descobrir a medida de h usando Pitágoras e deixando ela em função de x. Então a gente tem h² mais x sobre 2 ao quadrado igual a x ao quadrado. H ao quadrado é igual, que é o valor que a gente quer saber, é igual a x² menos x sobre 2 ao quadrado. H ao quadrado é igual a x sobre 2 menos x sobre 2 ao quadrado sobre 4. Então h ao quadrado é 3x² sobre 4. Hzinho é raiz de 3 vezes x sobre 2. Então o seno de 30, se a gente usar a definição aqui, ó, do seno de 30, que está aqui, o seno de 30 é a razão entre o comprimento, é a razão entre o cateto oposto, que é CH, e o x, que é a hipotenusa. Então tá aqui, que é meio. Essa razão, se você dividir x sobre 2, que é CH, e a hipotenusa, que é CA, x sobre 2 e x, se você dividir uma pela outra, sendo x sobre 2 no numerador e x sobre 2 no denominador, a gente vai ter uma razão igual a meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Por quê? Como a gente tem na tabela. O cosseno de 30. Por quê? Por quê? O x sobre 2 é o cateto adjacente e a hipotenusa é x. Então a gente tem como prova, como medida obtida, o resultado de raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. A tangente de 30 é x sobre 2, raiz de... Desculpa, tá errado aqui. X sobre 2, desculpa, tá certo. X sobre 2, que é o cateto oposto ao ângulo de 30, que é CH. E o cateto adjacente, que é a raiz de 3x sobre 2, que é o valor de h. Então, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Agora, para o seno de 60 e cosseno de 60 e tangente de 60, a gente olha no triângulo e basta concluir da mesma forma, de forma análoga, digamos assim. Bom, o seno de 60 é o cateto oposto ao 60, que é h, raiz de 3 sobre 2x, sobre a hipotenusa, que é x, que vai dar raiz de 3 sobre 2, essa razão. O cateto adjacente é x sobre 2 e a hipotenusa é x. Então, o cosseno de 60 é meio. E a tangente de 60 é raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 2, que é raiz de 3x sobre 2 sobre meio. Tá? Agora, então a gente tem eis a tabela aqui para esses dois valores, de 30 e 60. Agora de 45, a gente basta concluir partindo de um quadrado a demonstração. Né? Num quadrado, a gente tem que, se a gente traçar a diagonal, uma diagonal qualquer desse quadrado, a gente tem que x, L e L. X, em função de L, é L raiz de 2, tal que L seja o lado do quadrado. Então, AB, AC e a BC, desculpa, que é o L, e AC, que é a medida de x. Agora, para o ângulo de 45 graus, provaremos os valores contidos na tabela iniciando do quadrado. Perceba que o segmento contido no quadrado é a diagonal, medidas L raiz de 2. Como a diagonal divide os ângulos internos em duas partes iguais, seus valores são de 45 graus. Então, este ângulo aqui é de 45 e este ângulo é de 45, que é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ambos de 45 graus. Ao usar a definição de seno, temos que de seno, cosseno e tangente, temos que, deixa eu escrever aqui, cosseno e tangente. Seno, cosseno, tangente. Temos que o seno de 45 é L sobre L raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. O inverso de raiz... Isso. L sobre L raiz de 2 sobre 2, que é o inverso de raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Não. Dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é L sobre L raiz de 2 sobre 2. Ah, não, desculpa, gente, é L raiz de 2.
Fiz errado, por isso que eu me embolei na hora de falar. É L sobre L raiz de 2. L sobre L raiz de 2 dá igual a o inverso de raiz de 2, que é S, que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é SQRT raiz de 2 sobre 2. E L sobre L igual a 1. Bom, vocês devem estar se perguntando e devem ter percebido que o seno de 30 e o cosseno de 60 são iguais. Assim como o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Justamente porque o seno de um ângulo corresponde ao cosseno de seu complemento. E o cosseno de um ângulo é o seno de seu complemento. Ok? O complemento de 60 é 30 e o complemento de 45 é 45.